Vamos lá, meus irmãos, continuando aqui nossa primeira aula de introdução ao Novo Testamento 2. É o primeiro dia de aula desse módulo. Estamos no último bloco, né, no terceiro bloco, a última parte da aula de hoje. Estamos tratando aqui sobre um resumo das obras de Paulo. Acabamos de fazer uma síntese e agora a gente vai, né, para o slide do professor Jair Ribeiro, tá bom? Então, eu vou compartilhar aqui com vocês. Vamos ver aqui o material do nosso querido professor. Tomé, faça as honras para nós, por favor. Pode ler para nós. Tá, essa parte já. Isso. Paulo de Tarso, apóstolo dos gentios. Ou, no hebraico, Saulo, né? Nós temos Saulo, que é no hebraico, e Paulo, que é no grego. É como chamarmos Josué e Jesus. É o mesmo significado. Só que Jesus é em grego e Josué é em hebraico, tá bom? Há um trocadilho que diz que Saulo é o grande e Paulo é o pequeno. Mas, assim, a grosso modo é o mesmo nome, tá bom? Esse trocadilho tem a ver porque a Bíblia chama Saulo, no hebraico, até o caminho de Damasco. Até quando o mestre diz, Saulo, Saulo, por que tu me persegues? E ali cai o velho Saulo. E depois o texto começa a chamá-lo de Paulo. Logo, é o convertido. Então, faz essa conotação de que era o grande homem na sua intelectualidade e na sua racionalidade, perseguindo o povo de Deus, mas se esbarra com o próprio Deus, e agora ele se converte e se torna o pequeno, porque agora não é mais o grande, mas é o pequeno que faz a obra de Deus. De perseguidor a proclamador. Glória a Deus, tá bom? Então, continuando aqui, nós estaremos tratando sobre tudo isso, né? Essa é a pauta, leia para nós, por gentileza. Agenda. Seu nome, sua terra natal, sua família, sua educação, sua cidadania, sua religião, seu ofício, sua perseguição, sua conversão, suas viagens, seus escritos e ensinamentos e sua morte. Uau! Né? Por isso que eu falei que a gente vai ficar aqui, não só hoje, né, mas como eu tinha mencionado, a quarta parte do livro-texto do Gundry é dedicado às cartas, e do capítulo 12 ao capítulo 15 é só sobre Paulo, ou seja, são muitos assuntos que tem a ver com quase metade do Novo Testamento. Então, vamos gastar um tempo, sim. Eu quero ser bem cirúrgico aqui com vocês. E vou ser prolixo, afinal de contas, professores são prolixos. Falamos bastante de várias formas, por vários ângulos, para que todo o conhecimento seja acomodado em vocês e em mim. Porque, na realidade, irmãos, se alguém está sendo abençoado aqui, sou eu, porque eu estudo 2, 3 vezes para passar para vocês. Então, eu acabo me deliciando mais, né? Então, percebam, olha a pauta, não dá para a gente tratar em um dia. Hoje, por exemplo, a gente fez essa síntese há pouco nos 2 últimos módulos, né, sobre a obra de Paulo, como eu mencionei para vocês, né? As primeiras cartas de Paulo, as cartas mais importantes de Paulo, as cartas de Paulo escritas da prisão e as cartas pastorais de Paulo. Ou seja, a gente fez um passeiozinho e gastamos 2 aulas nesse passeiozinho. E agora a gente vai fazer mais um passeiozinho. Hoje só vai dar para começar. Mas na próxima aula, né, querendo Deus, próxima terça, que quinta é feriado, então a gente vai continuar sem pressa, porque eu quero que esse conteúdo acomode, meus irmãos. Como eu disse, estudar Paulo nos apequena. Tem hora que as pessoas chegam para mim e falam, nossa, pastor, o senhor trabalha muito, o senhor faz muita coisa. Nossa, pastor, é tão difícil ser pastor. E aí tem hora que a gente se ilude achando que é difícil. Sabe por que eu digo que a gente se ilude? Quando eu olho para Paulo, eu falo, meu Deus, me dá vergonha. Dá vergonha de ser crente, dá vergonha de ser pastor. É como se
eu olhasse para Paulo e falasse: Senhor, o quanto eu preciso melhorar, o quanto eu preciso pregar com mais zelo, o quanto eu preciso orar mais, o quanto eu preciso amar mais, o quanto eu preciso, no sofrimento, dar glória a Deus, como eu preguei domingo, né? Porque na prática aqui, sem dourar a pílula, tem hora que a gente esquece, a gente acha que a nossa tribulação é maior do que tudo, e a minha provação, ela é maior do que tudo. E quando a gente olha para Paulo, a gente vê o quanto a gente é pequenininho, porque está diante de nós alguém, né, que realmente foi um vaso enorme. Como dizem os nossos conterrâneos, Paulo teve café no bule, o bule dele era muito grande, né? Tá bom, meus irmãos? Podia ir naquele café, naquele bule, porque tinha café toda hora, todo tempo, até na morte, entendeu? Então é isso que importa para a gente. E como eu amo esse tipo de coisa, irmãos, porque é mais do que o intelecto, é uma vida. Paulo não era um catedrático. Paulo vivia a teologia na prática, sofrendo, indo atrás. Mas, ao mesmo tempo, lembra que nas aulas passadas de Novo Testamento 1, eu falei que muitas vezes a gente tem dificuldade hoje em dia, porque os pastores se tornaram meio políticos e comerciais, ou seja, a gente tem que agradar a todo mundo. Paulo não tinha isso, meus irmãos. Paulo entregava o camarada para Satanás, né? Ou seja, Paulo era resolvido. Percebam, ele amava, mas ele sabia perder. Ele não tinha é, politicagem, né? Entendeu? Então é admirável, admirável. Tá bom? Vamos lá. Vamos ler um pouquinho aqui. Pode ler para nós, Tomé, por gentileza. Opa, travou aqui. Pronto. Paulo, seu nome. A forma hebraica Saulo, Shaul, que significa implorado, possivelmente uma referência ou uma homenagem a outro benjamita ilustre, o rei Saul, primeiro rei de Israel. A forma grega Paulo, Paulus, que significa pequeno, passou a usar esta forma durante sua viagem missionária rumo aos gentios na Galácia. Atos 13, versículo 9. Todavia, Saulo, também chamado Paulo, cheio do Espírito Santo, fixando nele os olhos, disse: Amém? Tudo bem até aí? Então, assim, o nome Saulo tem origem do hebraico, né? Que, como a gente viu também aqui, de possivelmente, como refere-se a Saul, né? O desejado, o pedido, aquele que foi solicitado por Deus, né? Tem esse desdobramento, irmãos. Uma outra informação aqui. O nome Saulo tem origem hebraica. Na Bíblia, o nome original do apóstolo Paulo, antes de se converter ao cristianismo, Saulo de Tarso era um fariseu que perseguia severamente, né? Então, Saulo e Paulo são a mesma pessoa. Deus nunca mudou o nome de Saulo para Paulo. Ele sempre teve ambos. Saulo era o seu nome judeu, hebraico, e Paulo era o seu nome romano. Eu falei grego, desculpem, tá? Romano, já que ele tinha cidadania romana, tá bom? Então, só dando essa compreensão, tá bom? Podemos prosseguir? Paulo e sua terra natal. Leia para nós, Tomé, por gentileza. Nascimento em Tarso, Atos 11, versículos de 11 a 30. Importante cidade às margens do rio Cídnus e próxima ao mar Mediterrâneo. Cidade helenizada pelos Seleucidas. Sob Trajano, veio a ser a capital da Cilícia, província romana. William Ramsay ligou Tarso a Tarsis, Gênesis 10, versículo 4. Tinha 500 mil habitantes no tempo de Paulo. Notável pelas suas universidades, rivalizava com Atenas, Alexandria, Roma e Antioquia da Síria. Centro de difusão da filosofia estoica, abrigava uma influente colônia judaica. Um pequeno número de judeus conseguiu a cidadania romana.
Então, aqui falando um pouco sobre a terra natal de Paulo, né? É aqui Tarso, ó, Cilícia, tá vendo? Pode ver, nós temos aqui a Síria, então fica bem próximo, né? Aqui estamos, deixa eu até mostrar aqui com esse marcador. Olha, aqui nós temos Cesareia, Jerusalém, aqui é Israel, irmãos. Então não se esqueçam, né? Aqui é a Síria, tá vendo? Os dias de Paulo, tá vendo? E aqui é Tarso, onde ele nasce. Então, era uma cidade muito importante. Era uma cidade que tinha sido helenizada. Lembra? Os Seleucidas aqui dominaram durante um grande período, e tinha também os Ptolomeus lá no Egito, lembra? Então, ah, era uma cidade muito importante. Ó, 500 mil habitantes. Hoje, nós estamos aqui na região do Alto Tietê, em São Paulo. Pode ver que é uma região grande, né? Chamada Alto Tietê, porque aqui tem a nascente do Tietê, e o Tietê, então, ele corre sentido Zona Leste e depois chega, né, na Zona Sul. Mas olha que interessante. Nossa igreja está em Ferraz de Vasconcelos e é uma cidade chamada hoje Dormitório. Você se recorda, Tomé, quantos habitantes tem em Ferraz atualmente? Pastor, da última vez que eu vi, tinha cerca de 214 mil, alguma coisa assim. Sei que está em volta de 200 mil. Né? Então, assim, percebam, Ferraz, modéstia à parte, uma cidade grande, porque é uma cidade dormitório, tem muitas vilas, né, muitos bairros, e Tarso, 500 mil habitantes. Então, pensem no poder que existia naquela cidade. Quando eu falo poder, é geopolítico, econômico, né, cultural. Então, não era uma cidade simples, era uma cidade já notável. Vocês têm que lembrar que haviam grandes cidades no Império Romano. Primeiro Roma, tínhamos Alexandria, tínhamos Efésios, tínhamos Tarso. Então, percebam que era um lugar, aqui também Antioquia da Síria. Lembra que a igreja ficava aqui, Antioquia da Síria? Só para vocês terem uma ideia, meus irmãos, vocês que ainda não fizeram a matéria de geografia, quando os barcos chegavam aqui na região marítima de Antioquia, havia em Antioquia quase que como um espetáculo, porque Antioquia era uma cidade tão rica também, em que os tetos eram brancos, e ali dava um destaque para os marinheiros e os barcos quando chegavam. Ou seja, existiam lugares realmente singulares na antiguidade. Então, viver nesses dias era realmente ter ali aquele network ímpar, né? Percebam, irmãos, hoje nós temos uma oportunidade maravilhosa. Eu, particularmente, meus irmãos, eu estou me deliciando nesse momento de inteligência artificial. Eu costumo dizer, né, talvez vocês já me ouviram, que eu sou um aluno exímio. Eu amo aprender. E uma das coisas que mais me angustiava era que eu queria aprender algumas coisas, ou no mercado de trabalho, ou muitas vezes na faculdade, e ora o professor ou o mentor não tem uma boa didática. E hoje nós temos a inteligência artificial. É claro que a gente tem que fazer algumas ressalvas, né? Não pode acreditar em tudo, temos que ser criteriosos, mas perceba, a gente está vivendo um momento único. Hoje nós temos acesso a tanta coisa boa que há 30 anos atrás eram só filhos de ricos, né? Só filhos de rico. Por exemplo, irmãos, me perdoem, tá? A minha franqueza, mas o seminário que hoje nós estamos dando aqui, com toda a nossa limitação, mas se tornou muito melhor do que os meus dias de aluno. Não é porque eu sou um professor melhor, mas porque os meios favorecem. Eu me lembro que nos meus dias de aluno, para eu ouvir uma boa palestra ou pegar um outro assunto, ou eu tinha que me deslocar ao lugar e ter ali, né, todo o sacrifício de deslocamento e de gastos e de tempo disponível para aprender com um grande palestrante,
Hoje não precisamos disso. Hoje nosso deslocamento é literalmente o acesso, né, digital de pegar essas palestras e assistir. Ou seja, olha que coisa linda, né? Antigamente, ou eu assistia presencialmente, ou depois comprava fitas, ou seja, era muito difícil. Hoje não, hoje está tão fácil, entendeu? Então, o nosso network contemporâneo tem ajudado muito, mas na antiguidade eram poucas pessoas que nasciam, por exemplo, debaixo de uma capital ou de uma cidade tão próspera. Você nascer numa capital próspera mudava? Mudava muita coisa. Mudava muita coisa. Sua família ser próspera mudava muita coisa também. Por quê, meus irmãos? O acesso, o intercâmbio. Então, como a gente viu aqui, né? Ó, ela era tão notável, a terra natal de Paulo, pelas suas universidades. Rivalizavam com Atenas, Alexandria, Roma e Antioquia da Síria. É como se hoje, irmãos, nós tivéssemos o privilégio de estudar na USP, ou de repente a gente vai para Oxford, ou a gente vai para o MIT, ou vai para Harvard. Você escolhe. É mais ou menos isso, entendeu? Você tem um acesso, você está ali naquele meio, naquele centro, né, da filosofia, da política, da influência judaica, da cidadania romana, ou seja, esse era o pano de fundo de Paulo. Fantástico, não? Tá bom? Então, continuando aqui. Alguma pergunta aqui? Alguma dúvida, irmãos? Não? Então, vamos ler mais alguns slides. Pode ler para nós, Beatriz, por gentileza. Sua família. Seu pai, judeu da diáspora ortodoxo não helenizado. Atos 22, 3. Eu sou judeu, nasci em Tarso da Cilícia, mas criei-me nessa cidade e aqui fui instruído aos pés de Gamaliel, segundo a exatidão da lei de nossos antepassados, sendo zeloso para com Deus, assim como todos vós o sois no dia de hoje. Tinha a cidadania romana. Sua mãe. Não há nenhuma referência na Bíblia à mãe de Paulo. Pastor Enéas Tonini cita 2 Timóteo 1, capítulo 1, versículo 3, com uma alusão indireta à mãe de Paulo. Seus parentes. Referência a uma irmã e a um sobrinho. Atos 23, 16. Mas o filho da irmã de Paulo, tendo ouvido a trama, entrou na fortaleza e de tudo avisou a Paulo. Referência a outros parentes. Romanos 16, 7. Saudai Andrônico e Júnias, meus parentes e companheiros de prisão, os quais são notáveis entre os apóstolos e estavam em Cristo antes de mim. Joia. Então, olha aqui, é um judeu da diáspora, o pai dele, ortodoxo, mas não helenizado. O que seria isso mesmo? Não helenizado? Que era contra a cultura grega. Exato, entendeu? Dando aquela ideia de que ele não é culto na cultura, mas ele não se permitiu ser vencido a essa cultura, tá bom? Então, mostrando, né, como ele mesmo disse, eu sou judeu, nasci em Tarso da Cilícia, mas criei-me nesta cidade e aqui fui instruído aos pés de Gamaliel, segundo a exatidão da lei de nossos antepassados, sendo zelosos para com Deus, assim como todos vós o sois no dia de hoje. Dando aquela ideia do que, assim como os fariseus, era o grupo radical que ia contra a helenização, assim como foram os macabeus, eles tinham essa tradição, né? Então é bem interessante, né? Tá bom? Ele tinha cidadania romana. Uma outra informação sobre o nome de Paulo, né? Paulo, como Saulo, como eu mencionei, são o mesmo nome, né? Saulo, derivado do famoso primeiro rei de Israel, da tribo de Benjamim, a qual Paulo pertence, como está em Filipenses 3,5. É simplesmente o nome hebraico para essa pessoa. Paulo, o nome comum no Koiné. E o seu nome
esse é o nome grego. Eu tinha dito, estava certo na minha afirmação. A única coisa que eu errei é que ele é derivado do sobrenome latino Paulus, tá bom? Então tem essa característica, tá bom, meus irmãos? Então, quando eu tinha dito, de fato é isso mesmo. Paulo é o nome em grego, mas é que é derivado, né, do latim, Paulus, tá bom? Então, sua mãe, né, também aqui dá uma ênfase bíblica, e é legal essa citação do pastor Enéas, né? Não há nenhuma referência na Bíblia à mãe de Paulo. Aliás, desculpem, estou citando aqui a referência, que não há. Ernesto Nini cita 2 Timóteo 1,3 como uma alusão indireta à mãe de Paulo. Vamos ver o que está escrito aqui nesse texto, tá bom? 2 Timóteo 1,3. Eu vou abrir aqui para vocês, tá? Não cita a mãe, né? É muito legal essa ideia. 2 Timóteo, eu vou compartilhar aqui com vocês, 1,3. Aqui. Pode ler para nós também, por favor? É o versículo 3? 2 Timóteo 1,3. Dou graças a Deus Sumiu. Dou graças a Deus a quem desde os meus antepassados sirvo com uma consistência pura, de que sem cessar faço menção de ti em minhas súplicas de noite e de dia. Então a gente nota que realmente não tem menção, agora tem menção dos parentes, né, meus irmãos? Não há nenhuma referência bíblica à sua mãe, mas há referências bíblicas, como a nossa irmã acabou de ver, sobre os seus parentes. E a gente nota que Paulo cita, mas ao mesmo tempo, olha como é admirável, né, meus irmãos? Paulo, ele não ficava gastando tempo dando ênfase a si mesmo, nem a sua parentela, né? Sabe aquela ideia de pregadores que ficam o tempo todo contando as suas experiências, falando do seu filho, falando da mulher, falando, né? Paulo se preocupava com a revelação e edificar a igreja. Então, claro que ele vai citar, né? Como ele cita aqui uma referência a uma irmã e a um sobrinho, referência a outro parente, referência a Eurodião, outro parente, mas ele dá só citações, né? Bem breves. A impressão que dá é que Paulo ele era essa pessoa bem resolvida, que não precisava ficar provando nada para ninguém. E uma coisa bem peculiar que nós trabalhamos na aula passada, e lembrando que ele fazia parte do Sinédrio, e só podia fazer parte do Sinédrio homens casados. E como Paulo fazia parte do Sinédrio, se nós não vemos nenhuma menção da sua esposa? E aí fica uma coisa bem curiosa, né? A gente vai ver já já, mas possivelmente, se ele casou-se e teve filhos, tanto a esposa quanto os filhos morreram. Outros vão dizer que, como ele era fora da curva, o Sinédrio o validou, o recebeu, porque ele era muito competente, né? Mas foi uma exceção. Né? Interessante, né? É curioso também quando os biógrafos vão falar de Paulo, que a gente não tem assim um busto de Paulo, né? Aqui está um busto, eu diria, razoável, tá? Mas dizem as biografias que Paulo tinha assim um olhar bem sisudo, ele tinha um nariz grande e ele era calvo e baixinho. É interessante, né? A gente imagina Paulo como, né, uma pessoa grande, alta, forte, imponente, né? Descendente da tribo de Benjamim, né? Até recebe esse nome Saulo, né? Que é uma homenagem de Saul, mas não. Sisudo, baixinho, careca, narigudo, ou seja, né? Bem peculiar, né? Tudo bem até aí? Tudo bem? Então, vamos só ler mais um aqui. Paulo, sua educação. Vamos parar aqui, vamos só ler mais esse slide. Leia para nós, Tomé, por gentileza, né? Vamos ler, só ver esses dois slides, tá? Paulo e sua educação. Na infância, a educação em casa.
ministrada pelos pais. Deuteronômio 6, versículos de 4 a 6, capítulo 11, versículos 19 a 21, 2 Timóteo 3,15. Deuteronômio 6, de 4 a 6. Ouve, Israel, o Senhor nosso Deus é o único Senhor. Amarás, pois, o Senhor teu Deus de todo o teu coração, de toda a tua alma e de toda a tua força. Estas palavras que hoje te ordeno estarão no teu coração. Deuteronômio 11, 19 e 21. Ensinai aos vossos filhos, falando delas assentados em vossa casa, e andando pelo caminho, e deitando-vos e levantando-vos. Escrevei-as nos umbrais de vossa casa e nas vossas portas, para que se multipliquem os vossos dias e os dias de vossos filhos na terra que o Senhor, sob juramento, prometeu dar a vossos pais, e sejam tão numerosos como os dias do céu acima da terra. 2 Timóteo 3, versículos 14 e 15. Tu, porém, permanece naquilo que aprendeste e de que fostes inteirado, sabendo de quem o aprendeste e que desde a infância sabes as sagradas letras, que podem tornar-te sábio para a salvação pela fé em Cristo Jesus. Deixa eu só fazer um comentário aqui, meus irmãos. Quando Alexandre o Grande, e depois da sua morte, quando seus 4 generais, né, recebem ali partes para governar e reinar, uma das coisas que o povo grego ficou impressionado foi que a semelhança do povo judeu com o povo grego. Como assim? Alexandre o Grande e o povo ali, né, tanto da Grécia, de uma forma geral, principalmente Atenas, Macedônia, eles eram tão instruídos há tanto tempo, e eles amavam tanto o estudo, que eles foram diferentes na antiguidade dos demais povos, porque eles compartilhavam o que eles sabiam com todos. E nas nações nunca foi assim. Pode ver que no Império Egípcio havia sim uma prosperidade, porque os reis do Egito, que receberam o título de faraó, né? A palavra faraó virou sinônimo do rei do Egito. Mas ali havia um compartilhar da prosperidade com todos, mas nem todos sabiam ler e escrever. Era uma fração mínima. Assim eram nos impérios, parecido com o Egito. Uma quantidade razoável de pessoas da nobreza ali, que cuidavam das coisas principais, sabiam ler e escrever, mas o resto não. Mas os gregos eram diferentes. Os gregos gostavam do debate, da filosofia, os gregos... E quando há a helenização, uma coisa que chamou muita atenção, não só em Alexandre, mas também depois nos demais descendentes, foi que o povo judeu tinha uma característica de ensino tão grande quanto os gregos. Só que a diferença era que os judeus estavam muito distantes dos gregos, e não tinha nada a ver com os gregos, e na história deles nunca se esbarraram, vamos dizer assim. Mas ambos amavam estudar, e ambos eram impelidos a ensinar. Só que a diferença aqui, para o povo judeu, é que isso vinha de Deus para o povo. Por isso que o povo judeu sempre foi muito próspero, irmãos. Porque o fator educação sempre fez parte, desde quando o núcleo da sociedade, que é a família, é estabelecido, ao casamento, ali a perpetuidade da educação é para sempre. E podem ver, meus irmãos, guardem isso. Qualquer cultura e povo que estuda, que é dedicado no estudo e no trabalho, o resultado direto e imediato disso é a prosperidade. Se um povo e uma cultura trabalha e estuda, não tem como a prosperidade não atingi-los. Mas pode ser um povo, uma nação que só trabalha, mas não estudam, uma hora vai ser interrompida essa prosperidade. Os outros são catedráticos, só estuda, mas não trabalha, também vai ser interrompido. É uma união entre ambos, porque é uma sinergia constante, há um crescimento. E o povo judeu é assim. Por isso que a prosperidade os atinge, não tem como. Pode ver, qualquer povo que é dedicado e aplicado na arte de estudar e trabalhar e estudar,
resultado direto e imediato é a prosperidade. E podem ver que os judeus, de uma forma geral, mesmo vivendo ali na Palestina, nos dias de Jesus, e Jesus fazendo um quartel-general com 12 pessoas simples, eles falavam vários idiomas. Eles falavam o hebraico, o aramaico, o grego e arranhavam no latim. Pedro era poliglota, tá bom, meus irmãos? Mas a Bíblia fala que ele era indouto, sim. Ele era poliglota, mas ele não tinha formação universitária. Lembra que eu falei do network? Lembra que eu falei de nascer ali numa cultura mais com mais acessos? Por isso que eu digo, os judeus ali na Palestina viviam debaixo de muita opressão dos romanos. Já os judeus espalhados na diáspora, que estavam em Tarso, que estavam em Alexandria, que estavam em Éfeso, ou que estavam em Roma, era outro contexto. Quem estava lá, ou porque era comerciante, ou porque era universitário, ou porque participava da vida política, né, geopolítica. Então, tinha um diferencial. E esse diferencial gerava naturalmente o que? Prosperidade, tá bom? Então, a educação de Paulo, né, desde a infância, meus irmãos. Pode ver que aqui Paulo também está escrevendo para Timóteo, e está falando o que para Timóteo? Ó, conserve. E aqui, só um último dado aqui para a gente poder estar finalizando. Eu vou ver mais um slide, mas, meus irmãos, podem ver. Nós estamos aqui até agora, 2 horas e meia de aula. Eu sei que muitos de vocês estão cansados, como eu, mas nós estamos gastando tempo refletindo, pensando. Os nossos neurônios estão expandindo. Com certeza, o Alzheimer e algumas demências nós não teremos. Por quê? Porque somos um povo de estudo, né? Ocupamos a nossa mente, ocupamos de forma saudável. E isso tudo gera o que? Saúde cognitiva, mental, que repercute também no físico, nas emoções, e por isso que somos um povo próspero e abençoado. Não tem como, né? E o último slide, para a gente fechar. Então, alguma dúvida aqui na infância de Paulo, né? E da cultura judaica? E o último slide aqui, Paulo na sua educação. Havia entre os romanos, e aqui vocês sabem que todo o Império Romano foi edificado em cima da cultura grega, né? Então, havia na escola, naqueles dias, essa base, que era uma base baseada na lógica, na matemática, ou mais nas artes, ou como chamamos na área humanas. Então, percebam, ó, Paulo e sua educação. Na adolescência, na escola grega em Tarso, percebam, é Império Romano? É Império Romano, mas a escola é o quê? É grega. Porque a educação foi potencializada em cima dos gregos, né? O Império Romano expandiu. É mais ou menos isso, meus irmãos. Já está tudo excelente. O que você faz? Só domina e administra. Então, a escola geralmente eram gregas, as universidades eram gregas. Haviam 2 sistemas educacionais. O trivium, que era gramática, retórica e lógica, aqui é a área mais humanas, e o quadrivium, que era aritmética, geometria, astronomia e música. Aqui, ó, percebam que no quadrivium nós temos a área mais de cálculo, matemáticas, né? Pode ver que a música, o que é a música, senão matemática em sons e harmonias, né? E nessa área do trivium é gramática, retórica e lógica, filosofia, medicina. Percebam, claro, que podiam se mesclar, mas a base era essa, né? Então, um garoto, ou ele ia para o trivium ou para o quadrivium. E aí eles se especializavam. Para eu concluir, irmãos, se especializem naquilo que vocês são melhores. Eu confesso que eu aprendi isso depois já de adulto, vários anos do pastorado, se eu não me engano foi por volta do ano 2005. Eu estava numa palestra de liderança, eu nunca mais me esqueci. O pastor que dava um treinamento, ele dizia, não tentem se especializar no que vocês são fracos.
Geralmente nós temos um trauma, qual é? Eu sou fraco em gramática, então eu tenho que estudar muito gramática. E eu estudo muito pouco matemática porque eu sou bom em matemática. E nessa palestra, já depois de adulto, eu tinha mais de 30 anos, já 35, 38 anos, eu não lembro bem qual era a minha idade. Eu lembro que foi ali por volta disso. Esse palestrante, num culto de liderança para pastores, ele dizia: se especialize no que você é bom. E passe de ano naquilo que você é mediano apenas. Ou seja, não tente ser bom em tudo. Meus irmãos, vai nascer um apóstolo Paulo a cada 2000 anos, tá bom? Um Einstein, tá bom? Um Michelangelo, um Sócrates a cada 500 anos. Então, muitas vezes a gente está querendo tirar nota 10 em tudo. Isso é utopia. Porque quando eu me dedico naquilo que eu sou fraco, eu não me especializo naquilo que eu sou bom. Ou seja, Deus te fez de uma forma, descubra isso e se especialize naquilo. E no demais, aprenda o básico para passar de ano. Porque dessa forma, as suas faculdades mentais e o seu corpo vai absorver melhor e a sua mente e você vai poder desenvolver o máximo do seu potencial, tá bom? Pode ver que a gente está vendo Paulo aqui. Paulo, ele era um religioso, ele era né, uma pessoa voltada para essa área da filosofia e ele se especializou e Deus usou ele de forma brilhante, tá bom? Tudo bem, meus irmãos? Tudo bem até aí? Paramos aqui, tá bom? Paramos aqui. A gente vai dar uma sequência a partir daqui, ó, na mocidade. A gente vai para a mocidade, tá bom? Na próxima aula, tá bom? Alguma pergunta? Alguma dúvida? Podemos encerrar? Então tá bom, meus irmãos. Deus abençoe. Espero ter contribuído hoje com vocês na nossa primeira aula de Novo Testamento 2. Deus abençoe, meus irmãos. Até amanhã no nosso culto. E aos demais irmãos, nos vemos na próxima aula. Até Amém. amanhã. Boa Boa noite. noite. Graça e paz com todos. Deus abençoe. Amém.